E aqui estamos palpites de sábado, dia 16/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Copa das Nações Africanas, Guiné contra Congo. Nos últimos 5 jogos, a Guiné venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Congo venceu os 5. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Congo, 3-1 e 1-0. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Mineiro nos últimos 5 jogos empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 3 empates e 2 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 1-1. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Novo Horizontino e Paysandu. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No primeiro turno, o jogo foi 3-1 para o Novo Horizontino. Palpite. Casa vence. Amazonas e Goiás. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu todos. No primeiro turno, o jogo foi 1-0 para o Goiás. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Vila Nova e Ituano. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Ituano venceu 1 e perdeu 4. No primeiro turno, o jogo foi 0-0. Palpite. Casa vence, empate anula. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Ponte Preta e Sport. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. No primeiro turno, o jogo foi 3-1 para o Sport. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga das Nações da UEFA, Alemanha contra a Bósnia. Nos últimos 5 jogos, a Alemanha venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, a Bósnia empatou 1 e perdeu 4. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para a Alemanha. Palpite. Casa vence no ao vivo. Holanda e Hungria. Nos últimos 5 jogos, a Holanda venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Hungria venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-1. Palpite. Casa vence no ao vivo. Campeonato japonês. Iwata contra Yokohama. Nos últimos 5 jogos, Iwata venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, o Yokohama empatou 3 e venceu 2. No primeiro turno, o jogo foi 1-1. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Paraguaio. Luquenho contra Meliano. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Ameliano venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, 1 empate e 1 vitória para cada lado. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Cerro e Guarani. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 2, empatou 3. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, 1 empate e 1 vitória para cada lado. Palpite. Casa vence, empate anula. Campeonato Uruguaio. Nacional contra Maldonado. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu os 5. Nos últimos 5 jogos, o Maldonado empatou 2 e perdeu 3. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 pro Nacional. Palpite. Casa vence no ao vivo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados.
Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.